Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, eu sou a Josiane, sou diretora da divisão de concursos do Departamento de Recursos Humanos e estou aqui hoje, junto com a Simone, para falar da integração dos cargos comissionados. Esperamos realmente que vocês possam obter muitas informações. Olá, eu sou a Simone, né? Sou psicóloga no Departamento de Recursos Humanos e é com muito prazer que estou aqui com a Josi para a gente falar aí um pouquinho a respeito do que é do que é ter um cargo comissionado dentro da Prefeitura de Bauru. Sejam bem-vindos à Prefeitura de Bauru. Para a gente contextualizar, né? Então, a Prefeitura de Bauru tem aproximadamente 6.864 servidores, né? E ela administra uma cidade com mais de 376 mil habitantes, né? Esse é um dado que a gente tem aí de 2019. Que nós pretendemos hoje nessa apresentação, né? Então, nós vamos apresentar aqui para vocês algumas características do cargo em comissão e a lei da ficha limpa, né? Falar um pouquinho a respeito. Também apresentar a prefeitura como um todo, como que é o organograma da prefeitura e a escola de gestão pública. Vamos também falar a respeito das principais diferenças entre trabalhar numa empresa privada e numa empresa pública, alguns princípios, né, gerais da Constituição, também sobre a lei do acesso à informação e do Tribunal de Contas, e também informações a respeito de alguns departamentos, o departamento de RH, o departamento de pessoal, do setor de tecnologia, o departamento de compras. Então, esse é um panorama que a gente vai falar aí um pouquinho a respeito de vocês. Não é isso, Josiane? É isso mesmo. Então, acho que a primeira parte tem que ficar muito claro o que é o cargo comissionado. Vocês estão ocupando esse cargo, por quê? Porque ele é um cargo de livre escolha, nomeação e exoneração. Por lei, entende-se que ele é um cargo transitório e provisório. Por quê? Vocês hoje podem estar neste cargo, como amanhã vocês podem não estar. E isso não cria nenhum vínculo efetivo com o município, tá? Diferentemente daquele servidor que prestou o concurso e ele tem um cargo efetivo. O princípio do cargo comissionado, ele está na Lei Municipal 3373 de 1991, no artigo 7º, além de estar também presente no artigo 37 da Constituição Federal. É um cargo que é de indicação do prefeito, portanto, não há necessidade de prestar uma prova, um concurso. Podem ou não ser servidores de carreira, nós temos provavelmente aí vários participantes que são servidores de carreira, ocupando hoje cargo em comissão, né? Como também tem os comissionados externos, que são pessoas que o prefeito, apesar de não ter um cargo, a pessoa não ter um cargo efetivo, ele entende ser alguém que vai agregar muito conhecimento no ambiente da prefeitura. Então, ele pede para que seja feita a contratação. Existe um percentual que a gente tem que cumprir por lei, que tem que ser no mínimo 30% desses tanto de vagas ocupado por servidor de carreira, tá? Estamos cumprindo à risca essa lei. Outra questão, que se for um servidor, esse comissionado, ele tem o regime previdenciário próprio, que é a FUNPREV. Ele não perde o regime estatutário. Se for externo, o regime dele é o regime de previdência privado, geral, né, na verdade, é RPG, e ele é regime CLT, ele recolhe INSS. Então, a maior diferença entre os cargos comissionados e os efetivos é o regime de previdência. Um é próprio, que é a FUNPREV, aqui em Bauru, e o outro é o INSS, que é o regime CLT. É importante, vocês comissionados não têm direito a plano de saúde, não têm direito a licença-prêmio e alguns outros benefícios que o servidor de carreira tem, tá? Até porque é preciso ter uma distinção, né? Porque o servidor de carreira, esses benefícios são previstos em lei. Para o comissionado, a lei não prevê. E vocês precisam conhecer a descrição de cargo, do cargo que vocês estão ocupando. Não é porque, eu sou externo, eu tenho um cargo comissionado, eu não preciso saber quais tarefas eu tenho que executar. Muito pelo contrário. Justamente por isso, você precisa ter esse conhecimento para executar com muita qualidade e eficiência aquilo que é atribuído a você. Daí vocês podem pedir isso via e-mail para o RH e a gente encaminha.
que é muito importante? Qualquer pessoa pode ser nomeada para um cargo comissionado? Não. A pessoa, ela tem que ter uma ficha limpa, porque isso é o que prevê a lei federal. Se a pessoa não tem uma ficha limpa, por mais que o prefeito queira muito colocar essa pessoa, ele não pode, tá? Porque daí ele iria responder por improbidade administrativa. Então, ele não pode. Quem que tem que adentrar esse cargo, apesar de ser externo, tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa que não respondeu processos em determinadas instâncias jurídicas, não tem resquícios com a justiça em relação à Lei Maria da Penha, tantos outros fatores que são avaliados. Itens esses avaliados pelo Departamento de Recursos Humanos antes da nomeação do candidato. Para isso, todo mundo que hoje está ocupando esse cargo, que são vocês com quem a gente está falando, precisaram apresentar documentos para nós. Além daqueles pessoais, vocês apresentaram um rol de declarações e certidões. No caso, são elas: a declaração de ficha limpa, onde vocês declaram estar de acordo com as disposições da Lei 6179, o atestado de antecedentes criminais, que a gente pode ver se vocês respondem ou não, ou já responderam algum processo que impediria a entrada de vocês, a certidão de distribuição criminal, uma declaração de grau de parentesco, já que vocês não podem ter vínculo com prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais. O que é muito importante, essa questão do parentesco não é algo, a prefeitura inventou, ou a RH que inventou. Na verdade, existe uma súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal que visa impedir realmente isso, que cônjuges e parentes até terceiro grau de associação sejam nomeados para ocupar esses cargos. Por quê, gente? Para que realmente não exista a pessoalidade. Imagina, você que é parente do prefeito vai ter um cargo comissão. Todo mundo vai falar, ele pode não trabalhar, ele pode nem ir, que o prefeito nunca vai mandar ele embora. Então, assim, justamente para evitar esses comentários, para as pessoas não julgarem, ele está lá de favorzinho, existe essa súmula para ser cumprida, porque assim você garante que você está ali pela sua qualificação, pelo seu conhecimento e não por vínculos. Bom, além disso, vocês trouxeram para a gente a certidão de crimes eleitorais, vocês não podem ter cometido, não ter prestado contas de, caso tenha sido candidato em algum momento, né, para vereador ou para prefeito, você não pode ter ficado sem prestar as contas do eleitoral. A de quitação eleitoral, você tem que ter cumprido o seu papel como cidadão. A certidão negativa de contas julgadas irregulares pelo TCE, você já ocupou em determinado momento um cargo comissionado na Prefeitura de Bauru ou em qualquer outro ente. E você não, em algum ato seu, você não foi considerado regular pelo tribunal, você também não pode ocupar um cargo em comissão. Não pode ter sido condenado em razão da Lei Maria da Penha, né, que é em relação à questão da proteção à mulher, à agressão, né, à mulher. Se você responder um processo vinculado à agressão à mulher, você também não pode fazer parte do quadro comissionado. Isso é uma lei municipal que a gente tem que fazer cumprir. E a declaração de bens, porque ela está vinculada à questão do enriquecimento ilícito, que é a Lei 6429. Ou seja, você pode ter bens? Claro que pode. Você pode conquistar ao longo do tempo na prefeitura alguns bens? Pode. Mas existe um equilíbrio. Você não pode ter entrado tendo uma casa e um carro e sair de lá tendo 10 casas e 30 carros. Porque como que você conseguiu conquistar tudo isso em 4 anos, em 1 ano, em 6 meses? Então, é muito importante isso. E essa declaração de bens, ela é apresentada anualmente, tá? Porque anualmente a gente vai fazendo esse acompanhamento dos bens conquistados. Ok, e aí agora vamos conhecer um pouquinho, então, em relação à empresa que vocês estão ingressando, né? Vamos conhecer um pouquinho em relação à prefeitura. O que a prefeitura representa para o cidadão? Ela é o órgão, o segmento mais próximo dele. Então, normalmente, quando eu tenho alguma dificuldade, quando o cidadão tem alguma dificuldade, ele recorre-se às pessoas que trabalham na prefeitura. Você agora vai fazer parte dessa situação. Então, em algum momento, alguém pode perguntar algo a respeito da prefeitura e é importante que você, enquanto um cargo comissionado, enquanto um gestor, saiba onde obter e quais são as informações importantes para prestar para essas pessoas, né, para a população. Então, o nosso objetivo é identificar e solucionar problemas do dia a dia. E o nosso atendimento precisa ser da melhor maneira possível. Então, a gente tem que atender
com cordialidade, com dedicação, com responsabilidade, com empatia, enfim, prestar o nosso melhor atendimento. Para que vocês saibam, né, a gente vai pontuar aqui que a prefeitura é composta por 14 secretarias, o gabinete do prefeito e algumas autarquias. Na sequência, então, eu vou passar para vocês a composição do organograma da prefeitura de Bauru. Então, tem aí o gabinete do prefeito, as autarquias UDAI e a FUNPREV, a Indurb, que é uma empresa de economia mista, e as demais secretarias, né, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, da Administração, de Negócios Jurídicos, de Economia e Finanças, de Obras, de Esporte e Lazer, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, do Meio Ambiente, de Agricultura e Abastecimento, Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Cultura, do Bem-Estar Social e das administrações regionais. Por que elas estão numa colmeia? Porque elas têm que funcionar de maneira integrada. Todas elas fazem parte do corpo da prefeitura, então todas têm que se comunicar, têm que estar interrelacionadas. À frente a gente vai detalhar um pouquinho cada uma delas para vocês terem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. A gente inicia, né, apresentando a foto aí do prefeito e do vice-prefeito, então o prefeito Clodoaldo Armando Gazeta e o nosso vice, o Antônio Carlos Gimenez, mais conhecido como Toninho Gimenez, né? Na sequência, eu vou falar um pouquinho a respeito do gabinete do prefeito, que tem como chefe de gabinete a Maria Panjurja Andrés. Qual o papel de um chefe de gabinete, né? Qual é a função? Então, ela faz todo o intermédio do contato entre o prefeito e o público com os demais segmentos da cidade. Então, ela promove toda a relação do executivo, do legislativo, das secretarias municipais e das autarquias. Muito provavelmente é com ela, mais diretamente, que vocês vão tratar dos assuntos pertinentes aí da área de atuação de vocês, que ela poderá levar ao prefeito ou ainda diretamente com o prefeito. Isso depende de toda a articulação política envolvida nesse processo. E é essa articulação que o chefe do gabinete acaba fazendo, né? Então, ela faz toda a articulação entre a comunicação dessas esferas políticas para que haja o quê? Uma administração participativa voltada para o interesse público, que é isso que a gente pretende aqui, né? A partir do momento que ingressamos na prefeitura, estamos atendendo o interesse público. Bom, dentro do gabinete do prefeito existem alguns convênios, né, e algumas entidades que o próprio gabinete do prefeito estabelece parcerias. Então, nós temos parceria, né, para prestar um atendimento de qualidade junto ao PROCON, ao Tiro de Guerra, ao Corpo de Bombeiros, à Corregedoria Geral Administrativa e à Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, que é o CONDEC. Além disso, também temos parceria com o Poupa Tempo, Junta Militar, e alguns setores, né, dentro do gabinete, que seria Minha Casa Minha Vida, a Vigilância, a Zeladoria e a Imprensa. Tudo isso para que haja o quê? Uma articulação entre essas esferas e uma melhor qualidade no atendimento. Inclusive, muitas vezes nós disponibilizamos servidores da prefeitura para que ajudem, né, por meio da parceria, atendam, por exemplo, no Poupa Tempo, no PROCON, no Tiro de Guerra, enfim, para que haja realmente um atendimento, uma prestação de serviço com maior qualidade para a população bauruense. Daí, na Secretaria Municipal da Administração, da qual eu e a Josi fazemos parte, nós temos o secretário Donizete do Carmo Santos. Esse secretário, ele é um servidor de carreira que atualmente ocupa um cargo comissionado, né? Então, é um cargo de confiança aí do prefeito. Qual é o objetivo dessa secretaria? Ela visa contribuir para a eficácia da administração pública municipal. O que ela faz? Ela apoia as demais secretarias nas questões relacionadas à gestão de pessoas, gestão de administração e de compras. Também promove, né, práticas e monitoramento das políticas do RH, né? Então, tudo aquilo que vai ser
todas as pessoas que vão ser convocadas, se eu tenho disponibilidade no quadro de pessoal, enfim, toda a parte de contratação também é feita por essa secretaria. Dentro dela, então, a gente encontra 4 departamentos, né? O Departamento de Administração de Pessoal, o DAP, que é responsável por quê? Pela folha de pagamento, pelas informações patronais, pela emissão de certidões, né? Então, certidões que podem ser levadas, por exemplo, à FUNPREV, no caso de aposentadoria, e demais certidões. Também temos o setor de administração de material, que é o DAM, que é responsável por compras, pelo patrimônio, almoxarifado, de toda a prefeitura, exceto a Secretaria da Saúde e da Educação, que conta lá com um setor específico de compras e licitações. Também temos o setor de avaliação funcional, que é o DAF, onde fica, onde os servidores, né, podem tomar conhecimento de quais são seus benefícios, onde é feito o controle dos benefícios, convênios, né, a avaliação de desempenho do servidor para atender o PCCS, né, e o setor de SESMIT, né, que é o setor de perícia, de medicina do trabalho. E também, dentro da Secretaria de Administração, temos o Departamento de Recursos Humanos, que é onde eu e a Josi ficamos lotados, que é responsável pela realização de concursos, processos seletivos, admissão de pessoal, né? Tanto os concursados, né? Os servidores, quanto os comissionados, como ela já disse anteriormente. Também, dentro desse setor, nós somos responsáveis pelos treinamentos, né? Nós temos lá a Escola de Gestão Pública, que eu vou falar agora aqui na sequência. Então, ela fica lotada dentro do Departamento ali de Recursos Humanos e tem como diretora de divisão a Valquíria Cola de Abreu Bastos. Qual é a função da Escola de Gestão Pública? Ela é um centro de treinamento, desenvolvimento, de formação, né, que busca o quê? Promover a gestão do conhecimento e desenvolvimento dos nossos servidores, né? Então, assim, ela foi criada a partir, em 2011, né? A partir da criação do PCCS, né? E ela busca o quê? Formar e desenvolver esses servidores. É muito importante que você, enquanto gestor, indique, auxilie, promova com que o seu funcionário, né, o seu servidor ali, possa realizar e desenvolver cursos promovidos pela escola em um horário de trabalho. É uma maneira, né, desse servidor se desenvolver enquanto profissional e enquanto pessoa. Só para conhecimento, né, então, esses são alguns programas que a escola de governo gerencia. Então, ela tem um pilar ali de treinamento e desenvolvimento humano, também é constituída pelos programas de motivação, pela formação e por gestão de pessoas. Eu vou explicar um pouquinho a cada um desses pilares, né, que é gerenciado pela escola de governo. Então, quanto ao treinamento e desenvolvimento humano, é feito aproximadamente, né, normalmente, mais ou menos uma média aí de 150 cursos e palestras anualmente, e são todos norteados de acordo com os seguintes pilares aí: meio ambiente, legislação. Então, esses são os temas que nós abordamos dentro da escola: saúde e segurança no trabalho, saúde geral e qualidade de vida, desenvolvimento técnico e desenvolvimento humano. Eu falei, né, que isso são os cursos, normalmente esses cursos são presenciais, efetuados ali no gabinete, porém, atualmente, esses cursos têm sido feitos de maneira, por meio da plataforma digital, que eu vou falar na sequência. Então, aí algumas fotos, né, da abertura da Semana da Mulher, a palestra de motivação do ambiente de trabalho. Então, esse é o primeiro pilar da Escola de Gestão Pública. No outro item, que é o programa de motivação, nós temos aí os eventos de confraternização em datas comemorativas, o Bom Dia Servidor. Então, em algum momento, uma data comemorativa específica, a gente
faz esse momento de motivação sempre vinculado ao trabalho, né? Então, sempre ligado como eu vou motivar o servidor, né, diante dessas datas comemorativas em relação ao trabalho que ele executa, né? Então, alguns dias aí, a comemoração do Carnaval, do Dia das Mães, e o Dia da Mulher e a festa junina aí da prefeitura. Aí, no terceiro pilar, né, nós temos a formação. A Escola de Governo realiza parcerias, né, convênios com algumas universidades, né, e que possibilitem até a plataforma online gratuita e também, de repente, descontos, né, na mensalidade para que a gente possa nos desenvolver em cursos online, né, promovidos por essas universidades. Além disso, a escola conta também com salas de educação de jovens e adultos, que é o EJA, uma parceria com a Secretaria da Educação, e um incentivo, né, ao ensino médio e ao ensino fundamental. Como eu disse anteriormente, recentemente, né, nós temos aí o site, que é o egpm.bauru.sp.gov.br, que é uma forma dos nossos servidores agora, então, acessarem essa plataforma, que é a plataforma digital, Moodle, e fazer lá, então, também seus cursos, né, de forma online, como, por exemplo, esse que a gente está desenvolvendo aqui. Também o último pilar, nós fazemos aí a gestão de pessoas, realizamos então pesquisa de clima organizacional, aconselhamento pessoal e temos também na Secretaria da Administração a caixa de sugestões, que é uma maneira o quê? De ouvir os nossos servidores, ouvir quem a gente atende, para que a gente esteja sempre na busca constante de melhoria do nosso trabalho. Em relação ao corpo docente, né, da Escola de Gestão Pública, o nosso corpo docente é formado por parcerias de profissionais qualificados de diversas áreas. Parceria que a gente quer dizer aqui, as pessoas vêm gentilmente, né, sem pagamento, enfim, e fazem a sua palestra ou curso relacionado na área que tem domínio. Então, qual a população que a EGP atende, né, em relação à sua escolaridade? A gente pode ver ali que aproximadamente 53% da população atendida pela EGP possui o ensino superior. 38% tem ali o ensino médio, né? E 5% ensino fundamental completo e 4% ensino fundamental incompleto. O que a gente espera de vocês enquanto gestores? Que estimulem esses servidores com ensino fundamental incompleto e completo a buscar os cursos, né, através de palestras, através agora da plataforma digital, enfim, que eles sejam motivados aí por vocês a procurar esse crescimento pessoal, esse desenvolvimento. Aí eu já mencionei anteriormente, mas colocamos aqui uma fotinho, então, da plataforma Moodle, né, que é o site, lá o EGPM, que disponibiliza, então, os cursos EAD, e recentemente nós colocamos lá já online a integração de novos servidores, que, como eu disse anteriormente, é importante que vocês estimulem, né, os seus funcionários, né, ali a realizar esses treinamentos. Então, aí tem uma foto de como é o site da escola. O servidor precisa se identificar ali na identificação do usuário, é o mesmo usuário que ele faz o login da sua máquina de trabalho, e a senha também é a mesma. Então, uma forma aí de facilitar o acesso para toda essa população. E aí, algumas formas, né, recentemente, por conta da pandemia, nós criamos alguns canais para chegar mais próximo dessa população. Então, criamos recentemente um canal no YouTube, que é o EGP Bauru. Também temos um canal de comunicação através do WhatsApp, aí na tela de vocês. O Instagram, que é o @EGPBauru. Também vocês podem acompanhar nossas ações no Facebook, através da Escola de Gestão Pública PMB. Além disso, temos lá o site da escola, né, que é o bauru.sp.gov.br/escola de governo, E também podem nos contatar, né, através de e-mail, que é o escoladegoverno@bauru.sp.gov.br. E recentemente criamos aí um canal no TikTok, que é o @GPBauru.
EGP Bauru. Então, assim, são todas ferramentas, né, para chegar mais próximo da população, desses mais de 6.800 servidores que estão na Prefeitura de Bauru. Então, na verdade, a intenção nossa em falar um pouco mais aprofundado da EGP é mostrar para vocês a importância que vocês participem das atividades ofertadas, mas também que vocês motivem os seus servidores, seus liderados a participar. Porque a gente tem a seguinte ideia: quando uma pessoa ela vem para um curso, que ela absorva 50% do conteúdo passado, ela já vai agregar 50% em algo novo no seu setor de trabalho. Quando ela vem, ela aprende 10%, é 10% que ela vai agregar. Ou seja, algo diferente ela está levando para ela como pessoa e ela como profissional. E a gente tem muita dificuldade durante a jornada nossa de mostrar isso para aqueles que são responsáveis, são gestores, diretores, né, assessores, que precisam incentivar a participação do servidor. Pense que você está dando para ele uma oportunidade de ganhar novos conhecimentos, de se sentir valorizado. Quando você fala fulano de tal, você pode fazer palestra tal, eu acho que é legal você fazer, tem o seu perfil, você mostra que você tem um olhar para ele. Então, a gente pede isso para vocês, que além de vocês participarem, porque os comissionados também podem participar, porque isso também promove para vocês uma qualificação, trazem vocês mais para a realidade da gestão pública, vocês também precisam incentivar os liderados de vocês. Ok, aí, em relação à Secretaria Municipal de Administração Regional, né, continuando as apresentações então das secretarias, nós temos como secretário o Levi Momesso, né? Essa secretaria ela tem o objetivo de atender ao público em situações emergenciais. Ela também conta com algumas regionais, como da Bela Vista, da Vila Falcão, do Parque São Geraldo, Meridota, Tibiriçá. E o que ela faz? Além disso, ela promove o Bauru em Ação, ela conta com associações de moradores de bairro, então ela participa ali, né, ouvindo as demandas das associações de moradores de bairro, participa também do orçamento participativo da cidade e também conta com alguns centros comunitários, né? Então ela também faz aí uma mediação nos centros comunitários dos bairros da nossa cidade. Na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a Sagra, nós temos como secretário também o Levi Momesso. Essa secretaria ela é responsável por promover um desenvolvimento rural sustentável, prestar assistência técnica pública para a produção de alimentos saudáveis no campo e na cidade. Além disso, ela agrega valor à produção, incentiva a comercialização, gera emprego e qualidade de vida, né, e renda para as pessoas que vivem no campo. Então, essa é a função da Sagra. Aí na Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, a SEBS, nós temos o secretário José Carlos Augusto Fernandes. Essa secretaria ela tem o objetivo de construir, né, a inclusão social da população em situação de vulnerabilidade e risco. Para isso, ela conta com alguns conselhos sociais, inclusive o conselho tutelar, né, que atende o que? A população que está em situação de maus tratos, de abandono, de agressão, enfim, toda essa população que encontra-se em risco é atendida pela SEBS. Também ela faz gerencia, né, os benefícios sociais do governo federal e estadual. Então, em relação ao Bolsa Família, ao auxílio gás, enfim, todo o gerenciamento, né, e cadastramento dessa população mais carente é feita por essa secretaria. Na Secretaria Municipal de Cultura, nós temos como secretário Luiz Ricardo Ferreira. Essa secretaria ela é responsável pela política cultural da cidade. Então, qual é o objetivo? Incentivar a produção local. Então, eu tenho aqui artistas na nossa cidade muito bons e que muitas vezes não são revelados, não são valorizados. E esse é o objetivo da Secretaria de Cultura de Bauru. Então, busca o quê? Democratizar o acesso às artes, né, e às manifestações culturais
e promover essas ações culturais. Além disso, ela faz a proteção do nosso patrimônio cultural. Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, SEDECOM, nós temos como secretária Aline Prado Fogolin. Essa secretaria ela é responsável em buscar investidores para o município de Bauru. Qual é o objetivo? Para que haja o progresso da nossa cidade, para que gere impostos, empregos, né? E ela atua o quê? No setor público e no setor privado, né? Então, ela faz todo esse intermédio entre as empresas e entre o poder público. Por que é importante a secretaria? Porque ela propicia a geração de impostos, e geração de impostos gera renda para o município e gera um equilíbrio no orçamento do nosso município e garante o quê? O pagamento dos nossos salários. Então, ela faz o quê? O estímulo de parcerias, dá apoio à iniciativa privada e atua também na indústria, no comércio, na prestação de serviço e turismo. Além disso, ela tem lá orientações, né, um setor de orientações ao microempreendedor, por meio da sala do empreendedor, onde eles fazem as orientações, os encaminhamentos e o fomento de crédito junto ao Banco do Povo. Então, é uma maneira de da pessoa que vivia, por exemplo, na informalidade, conseguir ficar formal, né, tornar-se um microempreendedor individual e, de repente, conseguir fomentos de crédito para poder investir no seu negócio, né? Recentemente, tem lá nessa secretaria um posto de atendimento da CEPLAN, como uma maneira de tornar menos burocrático a abertura de firmas, que eu vou falar na sequência, é a feita na CEPLAN. Então, assim, foi uma maneira que eles encontraram de tornar um acesso mais fácil para a população. Na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, nós temos como secretário Everson Demarque, também é um servidor de carreira que ocupa um cargo, né, de comissão, um cargo de confiança do nosso prefeito. Então, essa secretaria, ela gerencia a administração financeira e tributária da cidade, controla as despesas gerais, administra todo o fluxo, né, todo o ciclo de execução orçamentária e também implementa programas de aperfeiçoamento para a administração tributária. Qual é a importância dessa secretaria? Ela faz o equilíbrio, então, das finanças. Então, tudo aquilo que tem entrado de receita, se está equilibrado com tudo aquilo que eu tenho de despesa. Então, é ela que vai autorizar, por exemplo, uma situação de compra ou uma situação de contratação. Enfim, tudo é passado por essa secretaria para que ela faça a gestão orçamentária do município. Dentro da Secretaria de Economia e Finanças, nós temos lá o setor de tecnologia da informação. Então, lá eles fazem todo o suporte, o atendimento a nós, usuários da intranet, e também conta lá com uma política de uso disponível na intranet. Muito importante que a gente tenha acesso a essa política de uso para saber o que a gente pode, o que a gente não pode fazer quanto aos equipamentos. Então, o que eu posso, de que maneira eu posso utilizar o meu computador, como que eu posso usar de maneira ética e eficaz o meu telefone, em relação às impressões e em relação até ao uso do e-mail. O uso do e-mail da prefeitura é para assuntos exclusivos da prefeitura. Na Secretaria Municipal de Educação, nós temos a secretária Isabel Cristina Miziara. O objetivo dessa secretaria é assegurar a educação de qualidade, garantir o acesso e permanência dos alunos na escola e preparar esses alunos para o exercício da cidadania. Para isso, essa secretaria conta com alguns departamentos, inclusive o Departamento de Educação Infantil, o Departamento de Educação Infantil Integrada, o Departamento de Ensino Fundamental, o de entidades educacionais conveniadas, né, que são as creches conveniadas com a prefeitura, e as classes de EJA e de ensino especial. Na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, né, mais conhecida como CEMEL, nós temos como secretário o Alexandre Augusto de Matos Wicker. Essa secretaria ela tem o objetivo de
criar condições e incentivar a prática esportiva, a recreação e o lazer dos nossos munícipes. Então, para isso, ela conta com 8 estádios distritais e 9 praças esportivas, né, distribuídas na cidade toda aí, né, como uma forma de realmente tornar mais acessível à população essa prática esportiva e recreação. Na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, nós temos como secretário o Antônio Carlos Garmes, mais conhecido como Toninho Garmes. Essa secretaria, ela presta assessoria jurídica a toda a administração municipal. Então, qualquer uma das secretarias, o gabinete do prefeito, enfim, todo aquele organograma que a gente já passou no início, se precisa de alguma assessoria, é nessa secretaria que vem buscar, né, informações a respeito de leis, decretos, convênios, o que pode fazer, o que não pode fazer para tomar uma decisão. Ela faz todo o gerenciamento de processo, arquivamento de documentos, né, de comunicação de atos oficiais e elabora as leis, os decretos e os convênios. Além disso, dentro dessa secretaria é administrado o Diário Oficial, então toda a parte de informação, né, das leis que vão ser colocadas lá e toda a parte de organização do Diário Oficial é feito por essa secretaria, pela Secretaria de Negócios Jurídicos. Ela conta com algumas procuradorias, que é a Procuradoria Geral, do Contencioso, da Execução Fiscal, da Consultiva e do Patrimônio Imobiliário. Dividida assim, por quê? Se eu preciso de algo, né, eu preciso saber, como eu disse anteriormente, se eu posso ou não contratar alguém, se eu posso ou não tomar essa decisão, eu vou até a Procuradoria Consultiva e tenho lá um embasamento pautado na lei. Se eu preciso, por exemplo, receber uma dívida antiga de algum munícipe, eu faço por meio da execução fiscal e assim sucessivamente. Também, né, como eu disse anteriormente, para que haja lá a publicação do Diário Oficial, dos atos oficiais, a Secretaria conta com o Departamento de Comunicação e Documentação, que é responsável pela publicação do Diário Oficial. E também conta lá com o Arquivo Geral, que tem lá arquivado documentos da Prefeitura desde muito tempo atrás. Então, esse é o objetivo dessa Secretaria, de Negócios Jurídicos. Na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SEMA, nós temos como secretário o Ayrton Eusênio Martinez. Essa secretaria ela tem o objetivo de promover o meio ambiente ideal, visando a qualidade de vida da nossa população. Então, qual é a responsabilidade dessa secretaria? Ela faz a substituição de árvores, então uma árvore que está muito grande, atrapalhando fiação, enfim, é feito por essa secretaria. Ela é responsável por toda a arborização urbana, paisagismo nas áreas públicas, faz também as podas dessa arborização, né? Manejo de flora, de fauna, prevenção da fauna e também promove os eventos sobre o meio ambiente, que a gente destaca alguns aqui. Então, a CIMAB, que é a Semana Integrada do Meio Ambiente, um canto no Botânico, que é realizado sempre no segundo semestre, né, aos domingos. Também ela promove cursos de férias no zoológico, cursos de férias no botânico, né? Então, todas essas ações são promovidas aí pela Secretaria do Meio Ambiente, assim. Bom, vou dar um fôlego aí para a Simone um pouquinho. E eu vou falar então para vocês da Secretaria Municipal de Obras, que tem como secretário o Sidney Rodrigues. Ele também é um servidor de carreira que hoje ocupa o cargo de secretário por ser uma pessoa de confiança do prefeito. A Secretaria Municipal de Obras ela é responsável por todas as obras públicas do município, que pode ser desde uma pequena manutenção em algum prédio, em algum espaço, né, em alguma área pública, assim como desde a construção do zero, levantamento de uma escola, de um prédio público, é a Secretaria de Obras que pode fazer esse processo de construção e manutenção. Para dar conta também de todas as demandas que eles têm lá, né, no dia a dia, é dividido em 4 departamentos, sendo um o departamento técnico, outro é o departamento de fiscalização e gestão de contratos. Por que isso? Porque muitas obras não são executadas diretamente pela equipe técnica da Secretaria de Obras, e sim por empresas terceirizadas. No entanto,
essa equipe da Secretaria de Obras tem que acompanhar a execução. Está sendo cumprido aquilo que foi contratado para ser pago? Porque senão a gente também não pode pagar. Então, tem que ter uma equipe fiscalizando todos esses contratos. Tem o Departamento de Obras Públicas, que eles, esse sim, a gente fala que eles são responsáveis muitas vezes de executar muitas tarefas de manutenção e construção, e tem o Departamento de Apoio Operacional. A Secretaria Municipal de Planejamento, a mais conhecida como CEPLAN, tem como secretária a Letícia Rocco Kirchner. Essa secretaria, ela é responsável em trazer o equilíbrio para o município. Tanto, a gente fala assim, até econômico, porque ela tem que promover a oferta do alvará de funcionamento, para as empresas poderem abrir e trabalhar, gerar renda, mas também ela precisa trazer um equilíbrio da parte de crescimento de construções, né, arquitetônico. Por quê? Não basta só, eu quero construir lá, construo. Tem que ter uma secretaria que seja responsável em verificar se essa construção que eu desejo executar, ela é legal, se o espaço que eu vou fazer pode ser feito, se não é uma área de preservação ambiental, se eu estou cumprindo todas as regras ditadas pelos conselhos de engenharia, né, e arquitetura. Então, ela é responsável por fazer essa função. Então, liberar alvará, desmembrar terreno, unificar terreno e fazer análise de aprovação ou não de projetos, como a gente também fala o famoso ABITSE, que é a liberação do número de identificação de um imóvel, que somente é dado se a obra foi executada dentro daquilo que foi apresentado inicialmente na secretaria, de acordo com a planta, o projeto. Tá? Ela também atende outras secretarias quando querem fazer algumas reformas e manutenções. A Secretaria Municipal de Saúde, a gente sempre coloca a sigla SMS, porque normalmente a gente fala, né, é mais fácil, é mais rápido. Ela tem que administrar a saúde da população bauruense e adjacente, porque as cidades do entorno de Bauru também vêm buscar assistência médica na nossa cidade, porque nós somos referência aqui na nossa região. Então, nós temos pessoas de Agudos, Cabralha, Barra Bonita, Ardealva, que vêm buscar essa assistência médica aqui, tá? Sempre respeitando todas as normativas do SUS e garantindo a saúde assim como um direito, porque a saúde é um direito do cidadão. Ela conta com 18 unidades básicas de saúde, que são os postos, né? Os postinhos de saúde que a gente fala, 6 unidades de saúde da família, 3 unidades de assistência farmacêutica, que são as farmácias, tá? Que disponibilizam alguns tipos de medicamento para a sociedade, de acordo com as normativas também ditadas pelo SUS. Conta com serviços especializados que são referências. Então, o PROMAI, que é um atendimento específico para o idoso, os CAPs, tanto o infantil quanto o adulto, o banco de leite, o CEL, que é um centro de excelência oftalmológica, o CTA, que faz a parte de testagem para as doenças, DST, HIV e outras doenças infecciosas, né? Trabalha a parte odontológica, tanto o atendimento odontológico fixo, que normalmente estão em unidades escolares, como os móveis, tá? Eles têm a viatura de unidade odontológica móvel que vão visitando aí os bairros em determinadas ações desenvolvidas pela prefeitura, em parceria com ações desenvolvidas pela SEAR e outras secretarias, tá? Tem como secretário o Sérgio Henrique Antônio, que é médico da rede. Então, é muito importante ver como que pode sim ter servidor comissionado, né, sendo servidor de carreira. Então, hoje, provavelmente, vocês aí se identificam que vocês são servidores de carreira ocupando cargo de comissão, assim como nós temos os externos. Há distinção entre eles para nós? Não. O que a gente espera de vocês? Sempre que vocês prestem um serviço com qualidade, que vocês cumpram com deveres designados a vocês, levando para a população um atendimento de qualidade. Tudo isso que nós falamos aqui, né, pode ser visto na intranet,
ou no site da prefeitura, né? Tem lá um panorama de todas as secretarias, mas assim, a gente também colocou aqui a exposição para vocês alguns links que são importantes que vocês, enquanto comissionados, precisam ter conhecimento. Então, a gente tem ali, ó, links importantes. Eu vou dar um zoom nessa tela, né? E aí tem ali, ó, então, sobre convênio médico, sobre departamento de administração de materiais, o que pode fazer em relação ao departamento de avaliação funcional, departamento pessoal, enfim. Tem ali e a política de uso da internet, como eu havia mencionado anteriormente. Então, ela está aí, né? Fora isso, naqueles links dos principais serviços e hot sites, existem também inúmeras informações a respeito do que pode, o que não pode ser feito na prefeitura, leis, enfim. Aproveitem essa oportunidade que tem aí nos links importantes, que está bem sucinto e bem unido às coisas mais relevantes no que diz respeito aí à prefeitura. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês em relação às principais diferenças entre a administração privada e uma empresa pública, né? Para o trabalhador. Então, quais são as diferenças quando eu trabalho num regime de empresa privada? Então, o recrutamento e a seleção de pessoal é feito por um departamento de RH e que tem lá os profissionais, o psicólogo, enfim, todos aqueles envolvidos que vão determinar se houve ou não empatia, se você atende ou não ao requisito daquele cargo, enfim. No caso da empresa pública, no caso da prefeitura, né? Então, o nosso servidor ele é selecionado como? Por meio de concurso público, por processo seletivo, ou no caso de vocês aí, pela indicação do gestor público, que daí são cargos comissionados, né? Em relação à empresa privada, temos aí os gerentes que obedecem o dono, né? No caso da empresa pública, a gente sempre atende aí as coligações políticas, então tudo está pautado na política. Em relação ao regime, o regime na empresa privada, como a gente já disse anteriormente, é baseado na CLT. Se não está na lei, pode fazer. Então não está explícito na lei, mas mesmo assim eu posso fazer. No caso do nosso regime, né, o estatutário de quem está na empresa pública, se não está na lei, eu não posso fazer. Então, está escrito na lei? Ok. Não está? Não posso fazer. No caso da empresa privada, né, o interesse é o lucro. No nosso caso, numa empresa pública, nós temos o interesse público, então, nosso é uma prestação de serviço com qualidade ao nosso público, né, aos nossos contribuintes. E aí, mais algumas distinções. Então, a demissão numa empresa privada, ela é feita de forma direta, né? Então, o chefe, o dono, enfim, alguém lá não gostou do seu trabalho, ele faz a demissão direta, não há processos administrativos. No caso de uma empresa privada, pública, a demissão é feita por exoneração, através de um processo administrativo que contempla ampla defesa. Então, eu posso ou não ter feito aquilo e eu posso me defender em relação àquilo. Tudo é repassado para a corregedoria e a gente tem lá o poder de nos defender. Em relação aos atos numa empresa privada, então os atos não são públicos. O dono da empresa não quer mostrar para ninguém se ele teve lucro, se ele não teve, se ele teve prejuízo ou não teve na sua empresa. No caso da empresa pública, nossos atos, todos os atos, têm que ser dado publicidade, né? E é feito, como eu já disse anteriormente, através do Diário Oficial. No caso da empresa privada, é o regime previdenciário do INSS, como eu já disse anteriormente, é o regime geral, né? Na empresa pública, o regime previdenciário é um regime próprio. No caso de Bauru, é regido pela FUNPREV. Existem outras prefeituras que têm outros regimes próprios ou que às vezes ainda usam o regime geral. E
Algumas outras diferenças ainda para o servidor público é que nós não recebemos FGTS enquanto servidores, né? Temos direito à licença prêmio a cada 5 anos de efetivo exercício em contrapartida. E também, né, para vocês aí do cargo em comissão, é preciso sempre manter em controle que o desvio de função não é permitido. Também eu gosto de destacar que vocês, né, enquanto comissionados, se forem externos, vão ter direito sim ao FGTS, vão ter o recolhimento do INSS por não fazer parte do nosso regime próprio da FUNPREV. Então, o que é muito importante? Tanto que os servidores de carreira quanto os comissionados tenham conhecimento. Os princípios que norteiam a gestão pública de acordo com a Constituição Federal de 1988. Então, assim, quais são esses princípios? Na verdade, nós temos vários princípios citados na Constituição. Hoje nós vamos falar daqueles principais, dos ordinários, que eles são primários, secundários. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ter contato com a Constituição e ver todos os outros princípios, seria muito importante. Mas hoje a gente vai falar dos principais, tá? Então, o primeiro deles é a legalidade. Ou seja, na administração pública, tudo que não está permitido é proibido. Então, assim, se não está na lei que eu posso fazer isso, eu não posso. Se estar na lei que eu posso, eu posso. Tá? Diferente do que a empresa privada, como a Simone mesmo falou. Não está na lei, nada me impede de fazer. Tá? Diferente da gente. Se não está na lei, a gente realmente não pode. Ah, mas eu sou comissionado. Isso tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, porque o tempo que você está prestando serviço para o município, você é um servidor da gestão pública. Você responde dentro desses princípios também. A impessoalidade. Tem que ser critérios que não levam para o lado pessoal. Eu não vou fazer isso porque é para a Simone, eu não gosto da Simone. Ah, eu não vou mandar passar camada asfáltica naquela rua porque eu não gosto daquele bairro. Não é o que você gosta, mas sim o que é importante para o município que seja feito. Tá? Então, é muito importante que haja impessoalidade nos nossos atos. Isso em relação à gestão de bens, gestão de pessoas, sempre o critério da impessoalidade. A publicidade. Tudo que nós fazemos tem que ser público, tem que ter um ato público. Eu não posso comprar, eu não posso contratar, eu não posso mandar embora se eu não fizer isso um ato público, tá? Foi o que nós já falamos anteriormente. A publicidade é algo que acontece na prefeitura diariamente, na verdade, todas as terças, quintas e sábados. Todos os atos estão dentro do diário. Então, em nenhum momento é permitido que você diga: ah, mas eu não sabia. Ah, mas eu não tinha conhecimento, porque a lei é pública, está no site da prefeitura, está no site da Câmara, está na internet, então vocês não podem alegar desconhecimento porque não tinha isso público, porque tudo é público. Bom, a moralidade. Opa. A moralidade ela é ligada ao dever do administrador. Quando a gente fala administrador aqui, a gente está falando qualquer pessoa que presta o serviço no órgão público, não é apenas de cumprir a lei, mas de cumprir ela da melhor forma para obter o melhor resultado, tá? Então, aqui entra a questão que a gente fala que é ilegal e imoral, que é legal, mas é imoral. Ah, tá na lei que eu posso fazer camada asfáltica. Maravilha, tá? É legal, é um ato legal. Mas é moral eu fazer a camada asfáltica só no bairro em que eu moro ou que meus familiares moram? Não, isso é imoral. O que é muito mais, vamos pensar assim, muito mais moral? Qual o bairro que realmente necessita dessa camada asfáltica? Qual o bairro que as pessoas estão passando por muita dificuldade quando chovem? Então, isso é a moralidade. Então, eu vou fazer algo que está além da legalidade, porque ela vai muito além da legalidade, ela ainda atende à moralidade. Eu não vou atender uma necessidade minha ou de um conhecido, eu vou atender a necessidade de um bairro todo. Então, a moralidade é um dos princípios que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente não pode prevalecer pelo interesse pessoal, e sim o interesse público. O interesse público é sempre o quê? Atingir o maior número de pessoas possível, beneficiar o maior número de pessoas possíveis, tá? Então, lembrem disso. Além de fazer algo que é legal, você também precisa pensar na questão da moralidade. A eficiência, gente, é obter o melhor resultado com o uso racional dos meios. É lógico, a gente sabe, se a gente tem muito material, dá para a gente fazer muita coisa. Mas será que
porque eu tenho pouco material, eu não posso fazer? Ou será que eu não posso fazer a mesma coisa usando pouco menos de recurso? Sem deixar de lado, claro, a qualidade, a eficiência, a eficácia. Mas assim, às vezes eu não precisava passar 5 camadas de asfalto naquela rua, às vezes 2 seria o suficiente, desde que eu fizesse uma boa parte de estrutura anterior. Então a gente tem que pensar nisso. A eficiência é fazer, não é deixar de fazer, é fazer, mas fazer fazendo um bom uso dos recursos existentes, tá? Lembrando que nós estamos numa administração pública que neste ano e provavelmente nos próximos anos vai passar por uma escassez financeira devido a todos os impactos econômicos que o nosso país vai sofrer. Então, assim, a gente tem que sempre pensar, vamos fazer 80 com 8, né? E a gente já está bem acostumada com isso lá no RH, mas vocês precisam pôr isso em prática também nas outras secretarias, nos outros departamentos. A supremacia do interesse público. O que é a supremacia do interesse público? Gente, é aquilo que eu comentei. O interesse público ele tem que prevalecer o interesse individual, pessoal. Então, assim, sempre pondere isso. Se eu for fazer isso, eu vou atingir quantas pessoas e vou atingir quantos? Quem está sendo beneficiado se eu fizer o A e se eu fizer o B? Então, a supremacia do interesse público é o que prevalece é sempre o interesse público, nunca o individual, tá? Isso, gente, é um ato legal. Está ligado diretamente à questão da legalidade. A lei prevê isso. Então, se eu não cumprir isso, eu estou descumprindo a legalidade também. Olha como que um ato leva a outro. Então, se você burlar ou não cumprir um dos princípios, você acaba ferindo o outro, tá? A presunção da legitimidade, gente, todo ato é legítimo, tá? Tudo é legal até que se prove o contrário. Então, assim, eu troquei um funcionário de local. É legal? É um ato legal até que ele prove que eu agi impulsionado por uma questão pessoal, porque eu não gosto dele. Daí, eu estou cometendo uma ilegalidade. Mas se não for provado isso, ou até ele não questionar isso, eu estou dentro da legalidade, da legitimidade. Então, meu ato foi legítimo, tá? Então, o que é isso? É o direito da gente se defender. Quando vocês falarem para um funcionário assim, vou mandar você para a corregedoria, porque você tem que ser punido. Talvez ele nem seja punido, se ele provar que não houve má fé, que não houve a intenção daquele ato, que ele não causou aquele ato. Então, a legitimidade, ela existe até que se prove o contrário, tá? A finalidade é o princípio que toda atuação do administrador público se destina a atender o interesse público e garantir a observância das finalidades institucionais por parte das entidades da administração indireta. Bom, o que quer dizer isso? A gente não está falando só de prefeitura, a gente está falando das outras entidades indiretas. Tudo que nós fizermos tem que atender o interesse público, garantindo, assim, que haja também uma finalidade pelas outras entidades ligadas diretamente ao município. Tá? Então, por exemplo, eu não posso fazer, eu, Secretaria de Obras, faço uma reforma, faço uma reestruturação de um bairro e deixo lá tudo cheio de buraco, casas quebradas, trincadas, rachadas, que vai causar danos a outros entes, como, por exemplo, um DAI, por exemplo, uma Coab. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os nossos atos tem que ser de interesse público, mas também tem que pensar na questão da administração indireta, não causar ônus para o outro. Um outro é da autotutela. A autotutela, ela se justifica para garantir à administração a defesa da legalidade e eficiência dos seus atos. Vamos dizer, por exemplo, assim, nada mais é um autocontrole. Por exemplo, eu, Josiane, publicar um decreto? Não, eu não tenho esse poder determinado por decreto, por lei. Então, tem a autotutela que está sob o poder de quem? Do nosso secretário, do nosso prefeito e da nossa Secretaria de Jurídicos. Então, assim, existe um autocontrole para que os atos sejam realizados somente por aqueles que têm autoridade para tal. Então, o que eu posso fazer? O que a minha diretora do departamento pode fazer? Isso garante que a gente cumpra o princípio da autotutela, que a gente não vá além do que nos é permitido, mas também que a gente não se trave dizendo, isso eu não posso, então eu não posso fazer nada, vou ficar parado. A gente tem que correr atrás, ver quem é o responsável, para esse poder fazer algo
pela administração pública, tá? Mas muitas vezes, cuidado. A gente, às vezes, na afobação do momento de querer fazer, de querer mostrar, a gente pode acabar ferindo o princípio da autotutela. Busque sempre saber, isso está sob o meu poder ou não? Ah, não, é poder do prefeito a decisão? Vou levar até o prefeito, tá? Mas é muito importante, porque isso gera um controle sobre os atos. Então, o que eu posso, eu faço, o que eu não posso, eu não faço, e passo para aquele que é responsável. A continuidade do serviço público. O que é isso, gente? Eu não posso, de forma alguma, como gestor público, dar início a uma atividade e, do nada, ela ser suspensa, parada e ficar pela metade. Isso representa falta de gestão, mau uso do recurso público. Então, assim, é preciso muito, vamos dizer assim, um gerenciamento muito grande. Você tem um convênio com uma entidade X, esse convênio vai vencer. 6 meses antes, já começa a ver os procedimentos, ou para renovar, ou para fazer uma nova licitação, firmar um novo convênio. Porque o serviço parado pela metade não é saudável para uma administração pública. A gente está falando de vários tipos de serviços, tá? Assim como, pensa numa obra, estamos construindo uma obra significativa para o município. A empresa do nada para. Daí você vai perguntar, cai na mídia, porque o contrato venceu. Isso não é legal. Olha, qual é a imagem que nós estamos vendendo da gente? Provavelmente a população vai dizer, é servidor público, só acontece na prefeitura. Tudo bom, gente que não faz nada, por isso que deixa vencer. Não faz nada ainda, não cuida da data. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é extremamente cobrado pela população. E a descontinuidade de um serviço fere toda a imagem da administração pública. A razoabilidade. Eu sempre falo, gente, que é muito importante a gente também ter uma certa razoabilidade nas nossas ações. Olha, o que não está na lei, realmente eu não posso fazer. Só que a lei determina o seguinte: olha, Josi, para você contratar, tem que ter um RG com validade de no máximo 10 anos de emissão. Bom, ok. Simone, o seu RG não tem 10 anos, está com 15, eu não vou contratar você. Você perdeu a vaga do concurso que você prestou, tá? Se ela for na justiça e provar que ela não tem um RG, não porque ela não quer atualizado, mas o poupa-tempo está sem atendimento, ela vai ganhar e eu ainda vou ter que pagar todas as verbas honorárias da área do direito para ela e ainda pagar a indenização e muitas vezes ter que contratar ela com um mandato de segurança. Foi bom para o órgão público isso? Não. Então, por quê? Porque eu tinha que ter uma razoabilidade naquele momento. Bom, ela não tem, porque o poupa-tempo está fechado. Bom, o que eu posso fazer? Juridicamente, eu sou orientada a que ela preencha uma declaração de responsabilidade. Em assim que os serviços retornarem, ela me apresentar. E não me apresentando, a sua exoneração vai ser publicada. Bom, houve um princípio da razoabilidade. Mas você não feriu a legalidade? Não, porque ela vai cumprir essa legalidade posterior ao o retorno de um órgão público. Um órgão público fechado, ele não pode causar danos ao cidadão. Então, é muito importante isso. A gente tem que ser razoável. Isso não quer dizer, gente, que a gente tem que ser flexível para tudo. Fala que tem que ter convênio, mas não pode não ter convênio? Não. Tá? Por isso é muito importante. Todas as situações que você entender que é possível dar continuidade naquilo, sem cumprir na totalidade que está na lei, você manda para o jurídico vai te falar se você pode ou não fazer aquele ato. Tá? Se você vai estar ferindo o princípio da legalidade ou não. Porque caso futuramente cause algum prejuízo para você, você tem um respaldo. Olha, eu fiz mediante uma determinação, eu fiz mediante uma análise jurídica, eu fiz mediante isso, e não meramente porque eu achei que era razoável, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes ser muito razoável nos leva a cometer atos ilícitos. Então, vamos pensar assim, não vou conseguir cumprir na totalidade aquilo que a lei me pede, vou falar o que eu penso ser possível e pedir para que o jurídico faça a sua manifestação. Bom, o que é muito importante, eu sempre falo isso em especial para os servidores comissionados, tá? Nós somos fiscalizados por um Tribunal de Contas do Estado, no nosso caso é o R3, lá de Araraquara, que nos fiscaliza, né? Temos fiscalizações mensais, bimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais. Tá? Todo ato nosso ele vai ser avaliado num período de até 5 anos. Ou seja, o que você está fazendo hoje, mesmo que amanhã você já não esteja na prefeitura, se você assinou esse ato, você vai responder por ele até no prazo de 5 anos. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência, não é porque hoje eu estou aqui,
Amanhã pode ser que o prefeito não queira mais, me dispense, eu estou livre. Não. Tudo que você assinar, você vai responder por um prazo de até 5 anos. O tribunal, ele é bem rigoroso no que ele fiscaliza. Por quê, gente? É o órgão maior que verifica se o meu ato é legal ou não. Ele julga a questão da legalidade e ilegalidade de todos os atos. Parte contábil, financeira, orçamentária, de licitação, de contratos, de prestação do terceiro setor, de atos de admissão, atos de aposentadoria, de demissão, corregedoria, é tudo investigado pelo tribunal. Então, assim, é muito importante que a gente tenha em conta isso, que tudo que a gente faz hoje, por 5 anos, estará sendo avaliado. E, principalmente, que aqueles princípios que nós citamos anteriormente vão ser critérios para também a análise deles, da legalidade ou ilegalidade. Importante, assim que vocês terminarem de assistir esse curso de treinamento, que vocês possam acessar esse link e entender a importância do Tribunal de Contas para o município e para o país, tá? O Tribunal de Contas, a gente está falando do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas ele tem em todo o país. Bom, o caso da prefeitura. Existem várias pessoas que são responsáveis em enviar informações ao tribunal com a frequência mensal, quadrimestral, semestral ou anual, tá? Essas informações, elas englobam admissões, contratações de servidores temporários, efetivos, informação de folha de pagamento, as saídas, né, as exonerações, demissões, falecimentos, aposentadorias, o quadro de pessoal. A cada 4 meses eu tenho que mandar o quadro para eles verem como que está a movimentação dessas pessoas. Se eu estou contratando demais, se eu estou demitindo demais, se eu estou exonerando demais, se eu tenho vaga para contratar ou se eu contratei sem vaga. Tá? Aplicação das verbas que nós utilizamos para compras, seja essas por licitação ou por dispensa, os convênios, as prestações de contas com o terceiro setor, que são as entidades que cumprem um papel social que o município hoje ainda não consegue realizar por si só. Também, eles vão ver as questões se a gente cumpriu agiu dentro das leis municipais, estaduais e federais. Eles pedem todas as leis que saem mensalmente, eu tenho que ficar alimentando um sistema do tribunal com essas leis. Alguma compra feita com uso de adiantamento, não por licitação, eles querem justificativa, eles querem um respaldo que o nosso auditor, Simone, como que é o cargo? Me deu um branco agora, o cargo do Fábio Ribas. Controlador. Controladoria. Geral. Nosso controlador geral respaldou ou não. Então, assim, nenhum ato pode ser tomado de supetão, vou fazer, vou comprar. Depois a gente acaba tendo que responder por isso. E tendo lá as contas julgadas irregulares. Contas julgadas irregulares, você nunca mais pode adentrar ao serviço público como cargo comissionado, porque daí você já não é mais ficha limpa. Tá? Dependendo do caso, não é só você, muitas vezes vai ser você, o seu diretor, o seu chefe, o seu funcionário que vão responder na corregedoria por esses atos e ainda também judicialmente, tá? Hoje, o Tribunal de Contas, ele conta com um sistema chamado Aldesp, que é dividido em fases, a fase 1, 2, 3 e 4, e a fase 5 vai entrar em uso a partir do mês agora de agosto, tá? E, além disso, a gente ainda tem um outro sistema do tribunal, que é o Cisca Web, que a gente também alimenta as informações aí com uma certa periodicidade. Eu vou falar um pouquinho a respeito da lei aí de acesso à informação, né? Essa lei, ela foi criada em 2011, a lei federal, e o município fez a sua lei municipal em 2013. O que é a lei de acesso à informação? É a lei federal que regula o acesso a todas as informações previstas na Constituição Federal. Essa lei, ela apresenta procedimentos a serem observados pela administração pública, objetivando assegurar o direito fundamental de acesso à informação, ou seja, ela garante que o cidadão tenha o direito de obter esse acesso a qualquer documento, registro administrativo e informação sobre os atos do governo. Então, podemos, através dessa lei, ter acesso aos atos, a documentos, né, da prefeitura, pagamento de conta, em relação a salários de servidores,
de comissionados, de bancas de concurso, enfim, é uma forma que nós temos de acessar toda a transparência do município, né? E aí, para vocês terem um conhecimento, então ela é baseada na Constituição Federal de 1988, a Lei Federal, como eu disse lá, de 2011, a 12.527, e a nossa Lei Municipal saiu em 2013, que é a número 6.399, e também o Decreto Municipal 12.347. Essa legislação fala, então, do direito do cidadão em ter acesso à informação, a ter a transparência, a ver quais são os gastos e os investimentos realizados pelo município, pelo estado, presidente, né, pelos âmbitos federais aí. Daí, assim, outras legislações importantes é a legislação que está lá na Constituição, referente à administração pública, a partir do artigo 37. Essa lei, a Lei de Processo Administrativo, né, também tem existe uma lei de processo administrativo, a lei das licitações, a lei de improbidade administrativa. É muito importante que você também tenha acesso ao Estatuto do Servidor e também a lei, né, do PCCS de 2011, que eu já mencionei anteriormente, por ser aí um cargo de comissão, muito provavelmente assumindo um setor, né, um cargo de gestão, né? Então, essas legislações são muito importantes para que você tenha o conhecimento, né, na sua administração. E aí a gente trouxe aí, então, como que o cidadão pode ter acesso à informação, né? Uma vez que está garantido pela lei. Então, no site da prefeitura, eu posso pedir a informação ou por meio de internet, né? Tem lá, quando eu clicar na internet, vai abrir um formulário e eu posso perguntar a respeito da informação que eu gostaria de saber. Ou por e-mail, né? Tá ali carta, mas é um e-mail, ou pessoalmente, ou pelo telefone também, né? Que você, se você entrar no site da prefeitura, você clicando em cima, você tem acesso a cada um desses itens aí do seu campo esquerdo. No lado direito, nós colocamos aí números de pedidos, então desde 2014, né? Lembrando que a nossa lei foi publicada, né, em 2013, então em 2014 nós tivemos 98 pedidos, 2015 140 e agora no ano passado, né, de janeiro a maio, cerca de 67 pedidos. Então é a maneira, né, esses pedidos foram feitos ou por telefone, ou pessoalmente, ou por e-mail, ou pela internet, mas entregaram para os cidadãos, né, informações que eles solicitaram aí nesse período. Deixa eu só acrescentar, né, que talvez eles perguntem, mas por que teve pedidos indeferidos? Gente, porque assim, a lei de acesso à informação, ela é muito clara. Você não pode ir para o lado pessoal. Então, vamos dar um exemplo. Tem um cidadão que ele não gosta da pessoa X que trabalha no setor Y. Então, ele fica todo o tempo falando assim, eu quero saber o que a pessoa X fez na segunda-feira. Eu quero saber o salário da pessoa X, quantas horas extras a pessoa X fez. Isso não é passado não é deferido. Por quê? Porque existe já um parecer jurídico dizendo que o acesso à informação ele não pode ter caráter pessoal. Eu não posso querer saber da pessoa X do setor, eu posso querer saber assim, quantas horas o setor X realizou extras. Quais foram os funcionários que fizeram hora extra na prefeitura de Bauru no mês Y? Isso sim eu posso, porque eu faço um pedido geral, nada direcionado. Por exemplo, eu quero saber se a Josiane ganhou auxílio estudante no ano de 2019. Mas por que você quer saber de mim? Você pode sim requerer. Eu quero saber quantas ajudas de custo estudante foram pagas no ano de 2019 e quem foram os funcionários contemplados. Em relação à ouvidoria, né? Esse é um canal que a gente tem acompanhado bem de pertinho, principalmente agora nesse período da pandemia, ele tem sido muito utilizado porque é um caminho que o cidadão pode fazer sua manifestação, fazer sua queixa, fazer sua denúncia, reclamar, enfim, é um canal, né,
um canal que ouve a população, que tem o objetivo de ser o quê? A voz do cidadão, junto ao governo municipal, permitindo o quê? Que ele participe da gestão pública, que ele sinta-se envolvido nesse processo da gestão do município, né? Então, é um canal aberto. Como é que eu posso ter acesso a esse canal? No site, né, no www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria. E aí é importante, né, vocês que estão entrando agora com um cargo comissionado, a gente imagina que é muito importante que vocês consigam vencer o paradigma, porque funcionário público, servidor público já tem, como nós já dissemos durante todo o treinamento, o estigma de que não trabalhamos, né? Que levamos com a barriga, que, olha, tá vendo, tem que ser servidor mesmo. E aí, quando comissionado, ainda o peso fica maior. Traz esse paradigma mesmo, esse ranço de que tá ali por indicação e não por merecimento, por competência. Então, a gente sabe que realmente tem um lado político, mas normalmente quando os gestores escolhem os cargos comissionados, são também pautados na sua competência, na sua capacidade de realizar aquela tarefa em específico, na formação, enfim. Então, você não prestou o concurso, mas pode nos ajudar. Pode nos ajudar como? A mudar esse paradigma, né? A não permitir que o estereótipo do servidor público continue perpetuando. Então, fazendo o quê? Cumprindo as regras do servidor, passando seu ponto, usando o crachá, cumprindo o horário, se apresentando de uma forma que demonstre sua responsabilidade, a sua competência, né? Se não, sendo humilde, se não souber fazer determinado, porque às vezes tem uma formação, mas vai para um setor que não tem o conhecimento. Então, se não souber fazer, que pergunte, que seja humilde, que não se permita errar no sentido de não atender o que está na lei, né? Sim, eu acrescentaria aí, né, fazer uma boa gestão de pessoas. Isso. Porque não é porque você é externo que você vai chegar, vai falar, eu quero que faça assim, assim, assado. Busque conhecer como que funciona o seu departamento, busque conhecer os seus colaboradores, crie com eles laços de profissionalismo. A gente não fala de amizade, a gente fala de profissionalismo. Sim. Compreenda o que cada um faz, qual é a competência, o desenvolvimento de cada um, as dificuldades da sua equipe. A gente sempre fala assim, ande ao lado deles, né? Para que você se sinta parte da equipe e eles sintam que você se sente parte dessa equipe. Valorize eles, deixe eles participar das atividades promovidas pela escola de gestão. Isso. Oferte a eles informações. Quando você receber um material importante, uma informação importante, repasse para eles. Porque, assim, você, além de ser um diretor de departamento, um assessor, ou qualquer outro cargo em comissão que você possa ocupar, você tem que pensar o seguinte, você tem pessoas que estão dependendo da sua atitude, da sua ação. Então, que você haja movido em prol das pessoas, tá? Então, assim, nunca esqueça isso, que você nunca vai trabalhar sozinho, por mais que você tenha uma sala em que você possa ficar trancado lá, você vai precisar de outras pessoas produzindo, outras pessoas pesquisando, pondo a mão na massa, executando. Então, assim, entenda que você nunca está sozinho, que você precisa dessas pessoas constantemente motivadas. E a gente fala que motivação não é só financeiro. Muitas vezes, muito obrigada, parabéns pelo serviço realizado. Olha, eu fiz um curso, achei muito bacana, queria indicar para vocês. Olha, eu consegui um curso especial para vocês lá pela EGP, eu gostaria que todos fizessem, eu quero a presença de vocês. Isso também motiva. É estar lado a lado, como você disse, né? É caminhar juntos, é caminhar de mãos dadas, rumo ao mesmo propósito, né? Rumo ao mesmo caminho. E aí, assim, um outro ponto que a gente não pode deixar no nosso trabalho de lado é a ética, né? Então, a gente sempre costuma dizer que a ética é aquilo que norteia a nossa conduta humana, é distinguir entre o que é certo e o que é errado. Se cumprimos, né, se conseguimos cumprir
tudo aquilo que está dentro da lei, dos princípios que nós mencionamos agora em relação à legalidade, à impessoalidade, enfim, né, a moralidade. Então, se tudo isso a gente conseguir cumprir, nós vamos também conseguir ter a nossa ética pessoal e profissional equilibrada, né? Então, tudo tem que agir de forma harmônica. Eu não posso, por exemplo, vivenciar aquilo que é o meu interesse privado, o meu interesse particular, não pode sobrepor o meu interesse público. O público, como nós já dissemos anteriormente, tem que vir à frente. Então, eu não posso usar o meu local de trabalho para fazer as minhas coisas particulares, eu não posso usar o meu local de trabalho para fazer coisas que não tenham a ver com meu exercício da minha profissão, que não tenham a ver com as minhas tarefas ali pré-determinadas. Isso é ser ético, isso é ser uma pessoa que não vai prejudicar o andamento do trabalho, né, Josi? É isso mesmo. E a gente sempre fala, né, Si, que é muito importante não ser ético só na frente dos outros, mas ser ético com a Isso, gente. Então, pensa assim, se eu sou um engenheiro, estou no cargo de comissão, eu posso desenvolver um projeto particular no meu horário de trabalho? Não, porque eu não estou ganhando para ser engenheiro naquele momento. Naquele momento, eu estou ganhando para ser um diretor do departamento da Secretaria X. Naquele momento, eu estou ganhando para ser um assessor da Secretaria Y. Eu não fui contratado para ser um engenheiro ali. Por mais que eu tenha que usar meu conhecimento de engenharia, ali eu não posso fazer nada particular. Ali eu não posso atender meus clientes, porque ali eu estou para atender a população, os meus colaboradores, e não o meu cliente particular, não a minha família. Então a gente tem que tomar muito cuidado, saber separar realmente o pessoal do profissional e o profissional externo do profissional público. Porque as pessoas têm exatamente. o hábito de confundir muito. E é uma das reclamações que a gente recebe muito do servidor. Então a gente precisa, assim, realmente ser ético com a equipe, com as pessoas, mas com a gente. Exatamente. O principal, a Josi falou aí, a gente precisa ser ético consigo mesmo. E aí, enquanto gestores, né, a gente não pode esquecer que o impacto do nosso exemplo deixa marca nas pessoas. Então, muito provavelmente, como a gente disse, nós vamos estar andando de mãos dadas com a nossa equipe, um lado ao lado do outro, fazendo o todo, né, por um bem maior. E aí você vai deixar essa marca registrada naquelas pessoas que estão do seu lado. Então, se você for um bom gestor, for um bom líder, você vai caminhar junto, você vai impactar lembranças boas naquela equipe. Agora, se você não for um bom gestor, não agir de forma, né, com uma liderança exemplar, você vai deixar marcas também, muitas vezes marcas não tão boas como um bom gestor, né? Então, pense nisso. É importante a gente refletir a respeito. E aí a gente vai deixar aí uma mensagem, né, do kit do sucesso. Esse kit é muito bem falado aí, e eu acho importante para um gestor público, para um cargo em comissão, para uma pessoa que vai liderar uma equipe, é muito importante ter todas essas habilidades aí e estudar bastante cada uma delas. Vai ficar no slide, vai ficar aí na nossa apresentação. Se vocês quiserem retomar num outro momento, é sempre muito bom tê-las. Então, que vocês sejam sempre como um elástico, né? Que você seja sempre flexível para resolver problemas com seriedade, serenidade, compreensão e tolerância, né? Então, em relação à sua equipe, haja com flexibilidade, serenidade, compreenda as situações e seja tolerante. Tudo, é claro, se estiver dentro da legalidade, né? Também seja como um clips, né? Que você mantenha sempre todas as pessoas e as coisas juntas ali, unidas com você, né? Juntar todos os ensinamentos, reunir todas as experiências vividas no dia a dia é muito importante. Eu falo sempre, trazer os amigos para perto da gente, as pessoas que a gente gosta, somar. Então, o clips é o sentido de juntar, de somar conhecimento, de somar oportunidades, de somar experiências boas, né? Também tem uma habilidade de uma borracha, né? A borracha, ela é importante porque ela apaga mal entendido. Normalmente, quando a gente fala, às vezes, sem pensar, a gente falou, né? E aí ocorre um mal entendido.
e que a borracha seja esse momento, né, represente esse perdão, essa capacidade de estar pronto para recomeçar e tentar outra vez. Então, tenha humildade, se errou, se magoou alguém, se falou alguma coisa que não deveria naquele momento, né? Às vezes os ânimos ficam aflorados, né? Tenha humildade de ser uma borracha e apagar esses mal-entendidos. Também seja como um lápis, né? Que você escreva as coisas boas da vida, mantenha a confiança e o otimismo, né? O lápis, ele representa a sua responsabilidade de escrever uma história. A gente deseja que realmente você escreva uma boa história dentro da prefeitura, que faça bons laços, que faça amigos, façam coisas que fiquem marcadas positivamente para essa gestão que você está atuando. Também que você seja um bloco de anotações, né? Assim como o lápis, para escrever e relembrar esses fatos, para ter uma história boa para contar, mesmo quando não estiver mais aqui. E sempre seja uma bala, né? Para adoçar a vida, tornar doces as palavras, as atitudes, né? Para ser assim, aquela pessoa que quando chega as pessoas falam, nossa, meu chefe chegou, olha que legal. E não, né? Não te veja como uma pessoa amarga. Seja doce, seja suave, tenha boas atitudes, né? Esse kit é um kit que a gente deseja que você utilize na sua vida pessoal, na profissional, na familiar. Em todos os âmbitos, se você usar, né, essas habilidades aí, com certeza você vai ter muito sucesso, né? Vai ser muito mais feliz, muito mais realizado. Né? Como diz Robert Collier, o sucesso é a soma dos pequenos esforços repetidos o tempo todo. Então, se a todo tempo eu estiver agindo como um elástico, como um clips, como uma borracha, como um lápis, como uma bala, né? Eu vou estar ali escrevendo uma outra história dentro da prefeitura, dentro da minha casa, enfim, dentro da minha vida pessoal com os meus amigos. Eu vou ser uma pessoa melhor. E é isso que nós desejamos para você, que você tenha muito sucesso, muita felicidade nesse novo cargo. Se precisar de alguma coisa, né, Josi? Nós estamos lá no RH, né, na Praça das Cerejeiras, no Mesmo em segundo tempo de andar. Covid, nós estamos com a equipe reduzida, mas nós estamos lá, dando todo o apoio. A gente prefere hoje, neste momento, dar o apoio via telefone, via e-mail, mas em último caso, se precisar desse apoio presencial, nós também estamos lá com a nossa equipe. É isso aí. Então, nós desejamos aí muito sucesso para vocês. Só para finalizar, né, eu sempre falo para as pessoas uma coisa muito importante, que nós não somos uma função de confiança ou um cargo comissão. Nós estamos em uma função de confiança ou em um cargo comissão. Isso é muito transitório. Hoje eu posso ser, né, estar diretora de divisão e amanhã voltar para o meu cargo de origem, que é o agente de administração. Assim como vocês, que estão hoje ocupando, né, um cargo comissão, que podem depois retornar os seus cargos de carreira dentro da prefeitura, quem é de carreira, ou quem não é, infelizmente, ir atuar em outra empresa. Mas o que eu sempre digo, que é muito importante, o que eu fiz, o que eu deixei enquanto eu estive lá. Acho que essa é a questão mais importante. Porque isso, gente, de ter uma função, um cargo, a gente sabe que vai de gestão, vai da questão do prefeito, vai muito também dos nossos resultados, porque às vezes a pessoa nos colocou lá acreditando muito na gente, no nosso potencial, na nossa capacidade, e durante o percurso, infelizmente, a gente não consegue dar os resultados esperados, isso também eu acho que faz parte da vida, por isso é muito importante a gente não carregar com a gente o ser, né? Eu sou o diretor, eu sou o assessor, mas assim, eu estou. Mas eu, antes de estar qualquer coisa, eu sou um ser humano que eu posso te acolher e eu posso te ajudar e eu posso ajudar a equipe. Sendo ou não um cargo comissionado, uma função gratificada. Acho que isso que é muito importante, porque a gente não eu penso para que a gente não fique doente quando não der certo, quando a gente tiver que sair, quando falarem para a gente, olha, você vai ser exonerado, você vai ser dispensado, porque faz parte da vida. Chega uma hora que a gente precisa mudar a nossa história também. Que a gente precisa começar a escrever uma nova história, pegar um bloquinho lá e começar uma nova história. Não quer dizer que você foi a pior pessoa. Eu acho que não.
aquele momento teve um ponto final, você tem que começar uma nova fase. A vida ela é feita, eu entendo dessa forma, né, de fases. Você abre uma, termina uma, abre outra, termina outra. Mas acho que é o mais importante, o dia que você não estiver mais junto com a sua equipe, ou por algum motivo você for transferido para uma outra equipe, aquela equipe anterior fala, nossa, como que aquela pessoa agregou, como aquela pessoa faz falta, nossa, era muito legal isso. Isso a gente não está dizendo que é passar a mão na cabeça, agradar todo mundo. É você agir dentro dos princípios, mas você trazer algo a mais para a equipe. Você ter os momentos que você consiga ser tolerante, que você consiga entender que houve o erro, que o errar é humano, desde que não tenha o princípio ali da má fé. Eu acho que isso é muito importante, que vocês entendam que o ser humano, ele pode errar, ele pode acertar, você tem que reconhecer os acertos, mas também compreender os erros. Eu acho que o cargo em comissão ele tem essa tarefa, porque vocês estão justamente para 3 áreas específicas, de direção, assessoria e assistência. As 3 pedem isso, muita gestão. Gestão de pessoas, gestão do ser, né, do seu autogestão e gestão do outro. Então, assim, o que a gente deseja mesmo, como profissionais da área de RH, é que seja uma jornada muito bonita, seja ela curta, média ou longa, mas que você construa uma jornada muito bonita, de deixar realmente marcas para as pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato com você. É isso aí, gente. A Josi resumiu tudo, né? Que a gente seja aí sempre um exemplo, né? Sucesso, então. Até uma próxima. A gente vai deixar aí como um questionamento: o que que eu tenho feito de bom a cada dia no meu trabalho? Então, a cada dia vocês vão pensar aí o que vocês têm feito para evoluir, contribuir para a equipe, para deixar e ser exemplo. Abraço para vocês. Até uma próxima. Tchau, gente. Muito obrigada.